Olá, crianças, boa tarde. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje é quinta-feira e nós teremos aula de ciências. Então, para a nossa rotina, nós teremos a nossa devocional, a atividade no livro, o livro de ciências, e o nosso conteúdo é um precisa do outro e vamos dar continuidade à cadeia alimentar. O Lou Violão, a Xalonguita, a professora Encantarpa e as crianças estão aqui para nos ajudar em mais essa videoaula. E o Lou Violão nos trouxe um versículo que se encontra lá em Isaías 11:6. Então, pegue sua Bíblia e acompanhe a prof. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. E como princípio que esse versículo nos traz, Lou Violão, o de soberania. Um dia estaremos vivendo a realidade que Israel está falando. Deus, em seu grande poder, está preparando este lugar onde iremos viver com Ele para sempre. Vejam que lindo! Deus está preparando um lugar muito especial que um dia todos nós vamos morar com Ele lá no céu, certo? Então vamos orar para que Deus abençoe a mais esta videoaula. Senhor Jesus, quero te pedir nesse momento que o Senhor esteja abençoando a vida de cada aluno meu que está assistindo a essa videoaula. Esteja nos abençoando e nos guardando, Senhor Deus, durante todo esse dia e toda essa aula. Esteja conosco, Senhor Deus, nos dando sabedoria e entendimento para compreender todo o conteúdo dessa disciplina. Em nome de Jesus, amém. Amém, galerinha? Então, vamos lá. Pegue o seu livro de ciências lá na página 33. O que tem lá na página 33 e 34? Temos uma experiência. Então, a página 33 e 34 é uma experiência. O que vocês vão fazer? Quem puder, pede ajuda para a mamãe e para o papai para seguir o passo a passo dessa experiência, onde nós vamos estar comentando ela lá na videoconferência. Quem não participa da videoconferência e quiser realizar, também pode mandar foto para a prof, que a prof vai estar corrigindo, tá bom? Não fique triste, fique tranquilo, tá bom? Façam com o papai, com a mamãe, peçam ajuda aí, não vão fazer essa experiência sozinha. Que experiência é essa, prof? É uma experiência da decomposição de alimentos, da decomposição do pão. Então, ela vai levar alguns dias para ser realizada, ela precisa de um tempo e de uma atenção para ser realizada. Quem fizer essa tarefa, essa experiência, a prof vai corrigir lá na videoconferência, na próxima correção de ciências, tá bom? No dia da correção de ciências, a prof vai estar comentando. A prof também vai passar alguns vídeos falando sobre a decomposição do pão, tá bom? Então, não perca a videoconferência da aula de ciências da próxima semana, tá bom? E aqui embaixo, a prof colocou uma pergunta que está lá na página 33, que é para dar a sua opinião. Que ambientes são mais favoráveis para que o pão entre em decomposição? Os úmidos, quentes ou os frios? Então, se você não puder fazer essa experiência, então você vai pesquisar sobre essa pergunta e vai responder em uma folha de fichário, onde a gente vai estar comentando sobre ela também, certo? Então, vamos lá para o nosso livro. Então, vamos lá para a página 36, tá bom? Interferindo na cadeia alimentar. Todos os seres vivos dependem uns dos outros. As plantas, elas servem de alimentos para alguns animais e estes, por sua vez, servem de alimentos para outros animais. Os restos desses seres vivos são utilizados como alimentos para os decompositores, que os transformarão em nutrientes para o
solo. Este modelo existe na natureza e é o que permite que ele permaneça em equilíbrio. Leia a seguir uma notícia que mostra como a ação humana tem interferido na cadeia alimentar de alguns animais. Ceará. Praga do caramujo ataca plantações de chuchu. Uma praga do caramujo gigante africano invadiu as plantações de chuchu na comunidade de Araticum, em Pacoti, maciço de Baturité. O caramujo destrói tudo, causando sérios prejuízos a lavouras. Essa espécie de molusco, além de ter a capacidade de destruir plantações inteiras de hortaliças e fruteiras, pode ainda transmitir doenças. O caramujo gigante africano não é um animal brasileiro. Ele é nativo do leste e do nordeste da África e foi trazido para o Brasil servir de opção mais barata ao escargot, uma espécie de caracol utilizada na culinária. Porém, quem consumia o escargot não optou pelo outro molusco, e o caramujo gigante africano, e assim aqueles que os trouxeram começaram a jogá-los fora. Com o resultado, esses animais foram se multiplicando e se espalhando por todo o nosso país. Atualmente, o caramujo gigante africano é considerado uma praga, pois não há animais no Brasil que se alimentem deles, e o que permite que eles se reproduzam e cada vez mais como um alimento de outros animais. Então, ali está o link de onde foi tirada essa pesquisa e eles adaptaram por Fernanda de Abreu para esta obra. Então, lá na página 37. O que os caramujos gigantes africanos têm causado nas plantações de chuchu? Letra B. Esses animais são de que região do nosso planeta? E por que eles foram trazidos aqui para o Brasil? Letra C. Porque esses animais se tornaram uma praga no Brasil? E D. Como a proliferação desses animais podem provocar um desequilíbrio na cadeia alimentar? Converse com seus colegas e professor e escreva abaixo. O que é proliferação, prof? Proliferação se caracteriza em multiplicação, que eles se reproduzem com muita facilidade. E letra E. De que forma esse problema poderia ter sido evitado? A cadeia alimentar ela é fundamental para que haja um controle do número de animais no ambiente e evita a proliferação das pragas, a multiplicação da reprodução dessas pragas. Qualquer desequilíbrio promovido por alguns animais ou até por seres humanos podem trazer danos à vida de todos os seres vivos. Então, lá no número 2, veja abaixo uma lista de ações que podem desequilibrar as cadeias alimentares e, em seguida, pinte de laranja aquelas que se referem ao homem e de verde as que referem aos eventos naturais. Então, de laranja, nós vamos pintar quem causou foi o homem. E de verde, a quem se refere aos eventos da natureza, que acontecem na natureza, tá bom? Então, lá na primeira linha, destruição do habitat dos animais por meio do desmatamento. Quem causou isso? Foi a natureza ou foi o homem? Queimadas que ocorrem devido à queda de raios em árvores. Caiu um raio lá na árvore, isso é culpa do homem ou isso é um acontecimento da natureza? Poluição dos rios e oceanos. Quem polui os rios e oceanos? A venda ilegal de animais.
e o alagamento provocado por um grande volume de chuva. Isso é culpa do homem, o alagamento, ou é culpa da natureza, né? Isso é um evento que ocorre da natureza, isso realmente acontece. Para garantir a harmonia e o equilíbrio da cadeia alimentar, é necessário respeitar e cuidar da natureza. E ali de dica, nós temos um filme que eu acho que alguns já devem ter assistido, que é o Happy Feet, o pinguim, e descubra o que o desequilíbrio da natureza estava causando a uma comunidade de pinguins imperadores. É um filme bem legal, bem divertido. Quem não assistiu pode procurar lá para assistir, que é bem legal e fala sobre o desequilíbrio da cadeia alimentar ali. Nós podemos e devemos pensar em ações que ajudem a preservar e proteger os seres vivos presentes na natureza, certo? Então, vamos lá para a página 39. Leia o caso abaixo. Em uma comunidade rural, as pessoas começaram a reclamar da presença de cobras. Os homens, para resolver o problema, decidiram caçá-las. Com a diminuição das cobras, os ratinhos do mato começaram a se reproduzir em grande número, pois não havia mais o seu predador. Com o passar do tempo, devido à grande quantidade de roedores, houve a diminuição do número de plantas que serviam de alimentos para os ratos do mato. Esses pequenos animais começaram então a invadir as casas dos moradores em busca de alimento. Então, lá na letra A, nós vamos ter que desenhar essa situação. Na situação acima, é apresentada uma cadeia alimentar. Desenhe abaixo. Então, o que vocês vão ter que desenhar? Toda a cadeia alimentar, ela começa lá com os produtores. Quem são os produtores? As plantas. Então, esse é o primeiro que vocês vão ter que desenhar. Depois, vocês vão desenhar os consumidores. O primário, nós temos ali no texto, e o secundário. E dando continuidade a essa atividade, lá na letra B, vocês vão voltar lá no desenho e vão agora classificar. Como que nós vamos classificar? Você desenhou o produtor, que é a planta, então vocês vão ter que nomear esses seres vivos, tá bom? E nomear os consumidores, quem é o consumidor primário e quem é o consumidor secundário. C. No ambiente apresentado na situação anterior, percebemos um desequilíbrio na cadeia alimentar. O que ocasionou? E D. O que o desequilíbrio da cadeia alimentar provocou? E. Os caçadores mataram muitas cobras. Quais seres vivos da cadeia alimentar se alimentaram desses animais mortos? F. Esses seres vivos são chamados de decompositores. Eles são muito importantes na cadeia alimentar. Qual é a importância deles? Marque com um X a sua opção. Então, lá na primeira linha os decompositores transformaram os restos mortais das plantas e dos animais em veneno para o solo? Essa é a função dos decompositores? Na segunda, os decompositores são importantes, pois deixam os solos com menos nutrientes? Ou é a última? Os decompositores transformam os restos mortais das plantas e dos animais em nutrientes para o solo? Qual dessas vocês acham que está correta? Vocês vão marcar um X. Agora, a prof vai voltar lá nos slides para mostrar mais umas atividades para vocês. Lá naquele pacotinho do mês de setembro, vocês receberam alguns anexos de ciências. O anexo 2 e o 3 é o que vocês vão pegar para fazer, tá bom? Esse anexo 2 está escrito assim no começo, assim, ó, cadeia alimentar, e tem algumas perguntas para a gente responder. A prof vai ler junto com vocês agora.
Então, lá no número 1, sublinha a definição de cadeia alimentar. A. Produção do próprio alimento pelos seres vivos. Ou B. Transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio do alimento. 2. Em uma cadeia alimentar, os produtores são vegetais, animais carnívoros, animais herbívoros ou animais onívoros. Vou marcar um X no produtor. E número 3. Como são chamados seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? São os produtores, os consumidores ou os decompositores? Marque um X lá na alternativa correta. 4. Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os produtores, os consumidores ou os decompositores? Marque um X também. E na 5, observe este esquema da cadeia alimentar de que cada ser se alimentou e anote. Então, ali vocês vão seguir as flechinhas para ver desde o começo até o final da cadeia alimentar quem se alimentou de quem, tá bom? O outro anexo que vocês receberam foi desse das pirâmides da cadeia alimentar. É o anexo 3. O que vocês vão fazer ali? Bem simples, vocês vão colorir as duas pirâmides e vão preencher na pirâmide de baixo quem são os produtores e quem são os consumidores, primário, secundário e terciário, certo? E na próxima atividade, o próximo anexo, o que vocês receberam foi dessa imagem, né, da cadeia alimentar. São 2 livrinhos. Como que a gente vai fazer? Então, a prof pegou aqui uma folha do fichário, coloquei o nome da escola, coloquei a data e depois eu recortei os 2 livrinhos. Então, lá no livrinho onde tem a plantinha, o ratinho, a cobra e o leão, a prof pintou e embaixo dele vocês vão colocar quem é o produtor e quem é os consumidores, primário, secundário e terciário, certo? Depois de recortado e pintado, a prof colou aqui a parte do leão e foi dobrando o restante até virar um livrinho, ó, fique cadeia alimentar. O segundo, ali não tem os desenhos. Então, o que vocês vão fazer ali? Vocês vão pesquisar sobre uma cadeia alimentar de alguns animais e vão preencher desde o produtor até o consumidor terciário. Depois, vocês vão dobrar e colar igual a outro livrinho para ficar assim, certo? A prof colocou aqui, ó, eu fiz a cadeia alimentar aqui dos peixes aqui, ó. Então, aqui a prof colocou as algas, depois a prof colocou aqui um caramujo como o consumidor primário. O meu secundário, consumidor secundário é um peixe, e daí veio o consumidor terciário, que é um tubarão. Não precisa ser necessariamente esse, mas vocês podem pesquisar sobre outra cadeia alimentar e preencher ali, tá bom? Depois vocês vão anexar lá no fichário de vocês, depois da correção, certo? Por hoje é só, galera. Temos bastante atividades para realizar no dia de hoje e a prof vai ler o versículo final. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmos 138, 3. Que Deus te dê muita força e muita coragem para realizar todas as atividades que eu sei que você vai conseguir, que você é muito dedicada, prof. Acredita em você, tá bom? Deus abençoe muito você e toda a sua família. Fique com Deus, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.